Olá, eu sou Luiz de Oliveira e está começando mais um WTN Saúde. A nossa convidada de hoje, doutora Carla Gagliardi, é reumatologista e vai falar sobre um tema muito controverso, a fibromialgia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Luiz. Prazer em ter você aqui. Prazer é todo meu retornar ao programa. É correto dizer que a fibromialgia é diagnóstico de exclusão? A fibromialgia ainda é uma doença muito controversa. Ainda não se tem uma etiologia específica, a gente sabe de algumas associações. Certo. Então, por exemplo, ela pode estar relacionada a diminuições hormonais, a alterações do humor, ela pode estar associada a distúrbios do sono e ela tem como uma característica principal o fato de que a pessoa sente dor, sente muita dor. Certo. Dores difusas, dores que a gente procura uma outra causa, não consegue encontrar. Então é uma doença realmente ainda muito difícil. Quer dizer, se não existe agente etiológico, né, se a etiologia ainda é controversa, para você chegar ao diagnóstico fica complicado. Quer dizer, um conjunto de sinais, sintomas que a pessoa tem. Me fala os principais sinais e sintomas que caracterizam essa doença, então. É uma paciente, normalmente uma mulher, por volta de uns 30, 40 anos, que chega ao consultório relatando que ela sente muita dor. Além da dor, normalmente ela tem alguma dificuldade importante para dormir. Ela pode ter o que a gente chama de síndrome das pernas irrequietas, que é uma dificuldade, uma agitação, uma certa agonia. Ela pode ter o bruxismo, que O bruxismo, a pessoa fica rangendo o dente, apertando o dente, geralmente dormindo, né? Isso, normalmente dormindo. É uma paciente que pode ter ou não a doença do intestino irritável. Quer dizer, então são todas as doenças que de alguma forma estão relacionadas ao estresse. Isso. Né? Porque todo indivíduo estressado apresenta um ou outro sintoma ou doença que você está falando, né? Exato. Inclusive, é um tipo de doença muito comum em pessoas que têm uma personalidade perfeccionista. E isso aumenta bastante o estresse dessa pessoa. E, por incrível que pareça, é uma doença muito vista em mulheres, normalmente numa situação socioeconômica, sociocultural muito boa. Entendi. Que é uma parcela da população que, a princípio, tem se exposto mais a esse estresse maior. Entendi. Né? E por que mulher? Qual a proporção entre homem e mulher? Existe uma proporção de mais ou menos 9 mulheres para cada homem. Entendi. Então é dominantemente uma doença feminina. Isso. Mas então se não se tem um sinal, um sintoma preciso, como é que se chega ao diagnóstico? É de exclusão mesmo? Você tenta todas as outras causas, estuda todas as outras causas etiológicas e aí você, bom, isso é fibromialgia porque a gente não sabe o que é. Pode falar isso? Bom, esse tipo de abordagem ele pode ser feito também. Porém, na fibromialgia, a pessoa normalmente apresenta dores em pontos pré-determinados. Certo. Inclusive, esse é o diagnóstico padrão da fibromialgia. É importante que a pessoa tenha pelo menos 11 pontos dentre os 18 para que se possa ter um diagnóstico. Para você fechar um diagnóstico. Isso. E rotular a pessoa de fibromialgia. Exato. É preciso um diagnóstico acadêmico. Além desses pontos de fibromialgia, sabe-se que alterações da dosagem da serotonina, normalmente a serotonina mais baixa predispõe os indivíduos tanto à fibromialgia quanto também a um quadro de depressão. Certo. Assim, quais são esses pontos? Os pontos, eles são 18 ao todo, 9 de cada lado, que ficam logo abaixo da região occipital. Entendi. Na nuca, né? Na nuca. Um pouco mais abaixo, na inserção do esternocleidomastoide. Logo aqui acima do ombro, né? Logo aqui embaixo, acima do ombro. Na região um pouco superior às escápulas. Né? Aqui na região anterior, no externo. Certo, onde a clavícula insere no externo aqui. Isso, nesse ponto. Nos cotovelos. Certo. Né? Parte interna e externa. E nos quadris, na região do músculo glúteo, certo. Né? E nos joelhos. Esses são os pontos principais. As pessoas... Quer dizer, então as pessoas que têm pelo menos 11 desses 18 pontos acometidos e mais baixa serotonina, você
você fecha um diagnóstico de fibromialgia. Sim, o diagnóstico principalmente é dado pela presença dos pontos. Certo, certo. Existem pessoas que não têm todos esses pontos, mas que apresentam uma baixa serotonina, dificuldade do sono, dores difusas. As dores da fibromialgia, elas podem persistir ou não. Elas podem estar presentes de forma contínua ou podem vir como uma pontada, podem vir como uma contratura muscular crônica em região cervical, que é muito comum. Cefaleia, pessoas que têm muita cefaleia, são pessoas que têm distúrbio da articulação temporomandibular, distúrbios na micção. São pessoas que normalmente não conseguem ficar muito tempo sem precisar realmente ir ao banheiro. Quer dizer, essa doença, no final das contas, gera um sofrimento, geralmente crônico, um sofrimento que às vezes afasta a pessoa do trabalho, né? Sim, é uma doença muito difícil. Por quê? Porque em muitos momentos ela pode incapacitar o indivíduo, muito embora nem todo mundo que tenha fibromialgia seja incapaz para as suas atividades diárias, mas são pessoas que ao longo do tempo têm crises. Essas crises de dor, elas são importantes, são de intensidade variável de pessoa para pessoa, mas invariavelmente chega a um ponto que precisa afastar essa pessoa do trabalho, pelo menos alguns dias. As pessoas precisam de ajuda, né? Precisam, é necessário. Existe ainda um preconceito quando se fala em fibromialgia? Existe, é muito grande ainda o preconceito, porque são pessoas que aparentemente elas não têm nada. São pessoas que chegam ao consultório buscando uma ajuda porque elas são taxadas de Maria das Dores e a gente procura do roda início, diversos especialistas, vai a médico, faz exame e não descobre a doença. Exato, e não se chega a um ponto. Ou então, chegam também ao consultório várias pessoas que têm um diagnóstico de fibromialgia que nem foram pesquisadas e a gente acaba vendo que existe até uma outra doença associada. O grande problema da fibromialgia é que ela não aparece. Ela não tem um diagnóstico por um exame específico. Olha, se você tiver essa taxa aumentada, você tem fibromialgia. Conclusão, quando a pessoa está enquadrada mais ou menos nesses sinais e sintomas de uma doença como essa, a fibromialgia, a quem essa pessoa deve recorrer? Quem procurar? É importante que procure um ambulatório de reumatologia, procure o reumatologista, porque é uma doença que engloba uma série de fatores, uma série de sistemas. Então, ela tem algumas características que podem estar associadas a distúrbios hormonais. Então, aquela mulher que, poxa, está entrando na menopausa, começa a apresentar essas dores todas e você consegue tratar, no final das contas, é efetivo quando você pega um doente com fibromialgia, você tem tratamento, a pessoa fica curada ou fica pelo menos sob controle? Sim, a pessoa entra num estado de controle. É um pouco difícil né, se dar um diagnóstico de cura quando não se tem um agente etiológico específico. Mas existe tratamento e a doença entra em remissão. Os pontos principais do tratamento envolvem o tratamento medicamentoso, né, com medicamentos que são inibidores da recaptação da serotonina. Os antidepressivos, né? São os antidepressivos. Né? São medicamentos que melhoram a qualidade do sono. Então, em muitos momentos, são usados alguns soníferos, né? São medicamentos que podem também auxiliar no controle da transmissão de impulsos nervosos, que ajudam a controlar as dores crônicas, e também mudança de hábitos de vida. É importante uma atividade física regular. Essa atividade física, ela ajuda a liberar endorfina, é uma atividade prazerosa, melhora a massa muscular, portanto, diminui, né, uma sobrecarga ao aparelho ósseo-muscular. Né? Algumas pessoas que têm um hábito de vida que proporciona muito estresse devem modificar alguns pontos. Basicamente, então, mudar completamente o estilo de vida, além de combater esses sintomas, como baixa serotonina, um antidepressivo, eventualmente
drogas. Mudança hormonal. De repente regular as taxas de hormônios, já que tiver algum distúrbio. Bom, então não vale a pena sofrer de fibromialgia, vale a pena procurar um especialista. Existe uma luz no fim do túnel para quem sofre dessa doença, né? Sim, com certeza. A pessoa que procurar um auxílio, ela vai conseguir sim. É importante ressaltar que ainda não se tem uma cura, tem controle das crises. Legal. Isso é importante. Obrigado por ter você aqui, doutora. Obrigada, eu que agradeço. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima.